Boa noite a todos que nos assistem nesses instantes. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos abençoe sempre. Obrigado ao Centro Espírita André Luiz por mais uma vez nos facultar a divulgação do Evangelho do Cristo de Deus. E nós vamos falar do nascimento de Jesus, porque dezembro, onde é comemorado no dia 25 o nascimento de Jesus, a sua vinda ao mundo material, como acreditam muitas pessoas, né? E nós aqui não vamos entrar no mérito da questão, mas é um mês diferenciado. Ele é um mês onde o planeta é envolvido por vibrações poderosíssimas, por bons sentimentos, aonde a caridade ela é colocada em prática de uma forma mais ampla, né? É onde as pessoas se doam mais, é onde as pessoas estão muito mais sensíveis, onde as pessoas buscam um contato com o ser transcendente, né? Então, ele é um mês diferenciado, ou seja, é um mês onde muitas pessoas, né, eu costumo dizer, onde muitas pessoas se afirmam de uma forma mais contundente, com mais ênfase, ser cristã. Às vezes nem pertence, nem frequenta uma determinada religião, mas se diz cristã, né? Que esse mês ele realmente é um mês especial. E quando a gente fala assim que muitas pessoas se dizem cristã, a gente vai tentar entender a origem dessa palavra cristã. Por quê? Porque no capítulo 17 do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, André Luiz nos apresenta uma colocação muito interessante quando ele fala dos bons espíritas. Ele vai dizer que o bom espírita e o cristão são as mesmas pessoas, né? Deixando transparecer que existe o mal espírita e também o mal cristão. Porque Jesus não fundou o cristianismo. Na verdade, Jesus não fundou filosofia nenhuma, dogma nenhum. Tudo isso que nós reverberamos hoje, né, e que nós atribuímos a uma ideia de ser cristão ou do cristianismo, sempre foi uma criação do homem, porque o cristianismo ele veio de uma forma em que os homens buscavam entender, compreender e, acima de tudo, praticar a mensagem deixada pelo Cristo de Deus. Nós já sabemos, já temos conhecimento, por exemplo, daqueles antigos cristãos, como eles demonstravam a sua fé em Deus, demonstravam a sua fé em Cristo, eram levados aos circos romanos para serem violentamente massacrados, né, mortos de uma forma tão grotesca. E eles se dirigiam entravam naquele recinto ali, cantando, orando, demonstrando uma tranquilidade, uma mansuetude, né? Tão assim, digna daquelas pessoas que sabiam, que tinham a consciência do que iriam acontecer, não naquele momento ali, com a carne, mas que iria acontecer com o espírito. Hoje nós sabemos que isso não existe mais, né? Porque a gente vai retomar um outro momento da história onde se aprofunda o conceito de cristão. Ora, nós sabemos que os apóstolos que conviveram com Jesus, eles tinham uma dificuldade profunda em compreender a mensagem do Cristo. Essa mensagem só teve uma compreensão mais profunda quando Jesus ele retorna ao mundo espiritual, que depois ele volta, né, transfigurado, ficando ali com os apóstolos e os discípulos durante 40 dias, e a partir daí é que eles passam a entenderem, a compreenderem de uma forma mais concreta qual era a mensagem de Jesus e começam então a praticar. Na história da humanidade, todos nós conhecemos os homens do caminho. Eles eram conhecidos como homens do caminho, né? Pedro, Tiago, João, Barnabé, Paulo, entre outros. Por quê? Porque eles fundaram
hoje, né, era chamada de igreja, a igreja de Jerusalém, mas era um local onde todas aquelas pessoas necessitadas, pessoas pobres, as pessoas doentes, as pessoas alquebradas, as pessoas abandonadas, as pessoas em situação de rua, enfim, independentemente de filosofia, de credo, de religião, de posição social, de etnia, essas pessoas eram levadas, né, ou elas mesmas iam àquele local e ali recebiam todo o carinho, todo o amor, todo o acolhimento, né? E assim eles foram trabalhando, né, e passaram a ser conhecidos como homem do caminho. E aí a gente vai ver de Paulo Estevão, o livro Paulo Estevão, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, em um determinado momento que Lucas sugere àqueles irmãos de mudarem aquela pecha, né, aquela alcunha de homens do caminho para cristãos. Por que Lucas sugere? Ele diz que caminhos existem vários, tanto o caminho bom, tanto o caminho do mal, né? Então, ficar ali naquela coisa de caminho fica meio assim, sem um sentido mais. Fica um sentido abstrato, né? Então ele sugere, por que vocês não passam a serem conhecidos como cristãos? Porque vocês exemplificam a mensagem deixada pelo Cristo. E aí então eles passaram a serem conhecidos como cristãos. Então, a partir desse comportamento é que a gente vai tendo a compreensão do que é ser um cristão. Porque o cristão, e aí a gente vai mais uma vez retomar a doutrina espírita, é aquele que vivencia diuturnamente, tanto em pensamentos, em falas, em atitudes e comportamentos, a mensagem do Cristo. O cristão não é aquele que frequenta um templo espírita. Porque nós, ao longo da nossa jornada evolutiva, muitas vezes nós somos muito treinados a frequentarmos um ambiente religioso, um templo religioso, e muitas vezes esquecemos da vivência do Evangelho. Porque Jesus não é uma imagem a ser adorada. Jesus é uma mensagem a ser seguida. Compreendemos Jesus como a segunda revelação de Deus aos homens. Não é a figura humana do Cristo, né? Mas a sua mensagem, porque a gente sabe que Jesus já existia bem antes, como ser perfeito, bem antes da formação do próprio planeta, porque ele participa de todo o processo de reuniões, de todo o processo que daria origem ao nosso planeta Terra. Então Jesus é um ser para ser vivido. Eu gosto muito daquela frase de São Francisco, quando ele disse que a gente deveria pregar sempre o Evangelho, e que, se necessário fosse, que nós utilizássemos palavras, ou seja, a mensagem que nós aprendemos do Cristo é uma mensagem para ser diuturnamente exemplificada, né? Porque quando a gente fala assim, seguir a Cristo, não é colocar uma camiseta com o nome dele, utilizar imagens, né? Enfim, estar dentro de uma religião, lendo o Evangelho, lendo livros sagrados, não, gente. Porque nós passamos a compreender essa mensagem quando a gente vai de uma forma bem tranquila, utilizando o nosso processo racional, entendendo o porquê que ele veio a este mundo. Nasceu, né, utilizando o corpo de carne, uma nova encarnação, não é reencarnação, porque Jesus não precisava reencarnar, mas ele encarna para trazer pessoalmente a verdade. Por isso que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E nós muitas vezes nos perdemos em nossas confabulações pessoais, nos deixamos levar, muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, e nós fechamos os olhos e tapamos os ouvidos para que nós não vejamos e nem ouçamos aquilo que Jesus está nos apresentando. Porque Jesus renasce constantemente, né?
Muitos esperam a vinda dele. Nós, enquanto espíritas, sabemos que Jesus nunca nos abandonou. Ele sempre está conosco. Ele sempre permaneceu conosco e continua conosco, esperando o nosso movimento, porque a gente vai entendendo que quando ele veio, que ele apresentou aquelas bem-aventuranças, e hoje, pelo Espiritismo, compreendemos que essas bem-aventuranças, elas possuem muito mais desafios do que consolo, nos convidando a um movimento interno de transformação. É porque esse movimento, é claro que ele não vai acontecer agora de uma forma assim rápida, no estalar de dedos, uma coisa mecânica, uma coisa fácil, né? Como se fosse uma varinha mágica nos transformando, não. É um processo cíclico. É um processo que a gente vai conquistando ao longo das nossas jornadas evolutivas, das nossas reencarnações. Então, quando a gente fala esse renascimento do Cristo, esse renascimento ele vai se dar a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer dia, porque depende de nós. E, não de, e independe de local, gente. Depende de local. Eu estava lendo um livro muito interessante, As Mulheres Fascinantes na Vida do Cristo, né, do espírito Leon Tolstói, pela psicografia de Cirineia Maffei. E me veio agora à lembrança um caso de três irmãs que elas foram vendidas, perdão, elas foram vendidas pela madrasta e, enfim, e depois, anos depois, elas estavam trabalhando no prostíbulo, mas com aquela vontade enorme de conhecer Jesus, vontade profunda de conhecer o Cristo. E aí, certa feita, naquele local, souberam que Jesus estaria passando por ali, e lá foram elas. Colocaram a melhor roupa, saíram à noitezinha, bem de madrugada já, para encontrar o Cristo. E conseguiram falar com Cristo. E chegaram até o Cristo e disseram: Jesus, nós queremos ser suas seguidoras. Queremos caminhar contigo. Aonde o Senhor for, nós iremos segui-lo. E Jesus disse então: olha, eu conheço a posição de vocês. Eu sei a quem vocês, né? Onde vocês trabalham, e que vocês têm uma dona, que era a cultura daquela época. E eu não posso fazer nada contra as leis dos homens. A ela vocês pertencem, então não tem como eu fazer alguma coisa, né? Mas vocês podem me seguir. De lá onde de onde vocês trabalham, vocês podem me seguir. Porque o seguir-me não é estar atrás de mim, caminhando comigo. O seguir-me é estar exemplificando, né, colocando em prática os meus ensinamentos. Claro, isso aqui é um grifo meu, né? Porque eu estou sintetizando muito a história, porque é uma história belíssima, muito linda. E elas então retornam para o seu ambiente de trabalho. E ali elas passam a pregar o evangelho como prostitutas. Sirineia vai relatando, né, pelo espírito Leon Tolstói, que elas, aliás, muitas pessoas, muitos homens, pagavam-nas não para darem vazão aos desejos sexuais, mas para ouvi-las, elas falando do Cristo. E assim passaram a vida naquele local, né? Depois tem uma história muito linda delas perdoando aquela madraça que havia vendido-as, um gesto maravilhoso de compreensão profunda da mensagem de Jesus, de fazer o bem em qualquer situação, e principalmente a ideia do amar a todos, inclusive os inimigos, amar aqueles a quem tenha feito mal a nós mesmos. Então, não precisou de estar numa religião, não precisaram estarem numa religião, né? De frequentarem uma igreja. Não, simplesmente colocaram no ambiente de trabalho,
a gente sabe como é, muitos conhecem aquele tipo de ambiente, aproveitaram o momento para falarem do Cristo de Deus de uma forma profunda, de uma forma emocionada, de uma forma linda, de uma forma verdadeira, de uma forma pura, convertendo a muitos às ideias cristãs. Então, hoje nós estamos vivendo esse ambiente, e geralmente é uma pergunta, né? O ambiente que a gente fala, o ambiente de, de dezembro, esse ambiente de muitas vibrações positivas, e muitos só esperam o nascimento de Jesus em dezembro, porque durante os outros meses parece que se fecham para essas emanações fluídicas, para essas vibrações. E aí a gente vem sempre fazendo aquele questionamento, né? Quando é que Jesus renasce novamente em mim? O que eu estou fazendo para ter a compreensão do renascimento do Cristo? Olha só, nós nos reunimos agora, quase sempre, com os nossos familiares, na confraternização. Aí tem os familiares, amigos, parentes, vizinhos, as pessoas ali do nosso círculo de convivência, as pessoas mais próximas, mas principalmente a família consanguínea. E ali aquela mesa lauta, aquela mesa farta, bebidas, comidas maravilhosas e deliciosas, trocas de presentes, palavras, né? Leituras de mensagens edificantes. Mas existem outras pessoas que preferem uma reunião com aqueles irmãos em situação de rua, com aqueles irmãos que estão nos hospitais sem visitas ou sem um familiar específico, com aqueles irmãos que enfrentam uma doença severa e que, né, se encontram em algum local aí abandonado, enfim. Tem pessoas que preferem esse tipo de reunião, né? E outro dia eu me questionei a mim mesmo em que local Jesus estaria renascendo mais contundente, de uma forma mais contundente, de uma forma mais profunda e de uma forma mais verdadeira. Naquele ambiente aonde ali tem aquelas famílias reunidas, aquele congraçamento, aquelas mesas, né? Tudo que acontece, que nós sabemos naquele momento familiar, naquela confraternização estritamente familiar, no seu aspecto consanguíneo, ou naquele local aonde os nossos irmãos abandonam, deixam de lado aquele momento da relação, da confraternização familiar, e vai ali se reunir com aqueles outros que provavelmente não teriam as mesmas condições. Verdadeiramente, onde é que Jesus estaria renascendo? É claro que todos eles, Jesus estaria presente, não tenho dúvida, né, gente? Porque a gente sabe que Jesus vai estar onde está o nosso coração, os nossos bons sentimentos. E nós nos reunimos com nossos familiares, com certeza, com os nossos melhores sentimentos. Apesar de que muitas vezes ali a gente está com os nossos melhores sentimentos, mas tem ali aqueles que não se falam, não se abraçam, vai se abraçar naquele momento aí, mas é aquela coisa obrigatória, né? Ser um sentido mais verdadeiro, de emanação de um sentimento mais puro, vai guardando desejo de vingança, um certo rancor, essa dificuldade de perdoar, enfim, sentimentos que nos afastam cada vez mais da nossa evolução espiritual, da nossa autotransformação. E aqueles que ali estão, fora daquele ambiente familiar, reunidos com os estranhos, que às vezes são pessoas estranhas, pessoas que elas não conhecem, estão ali com o coração puro, verdadeiro, de levar amor, de levar um pouco de alento, de levar um pouco de compreensão, de levar um pouco de sentimento, né, para aqueles irmãos. Então, eu acredito, pelo que eu já aprendi na doutrina, que Jesus, como eu disse, estaria nos dois ambientes, mas profundamente, de uma forma mais contundente, de uma forma mais ampla, ele estaria renascendo nesse segundo grupo, naquele grupo ali daquelas pessoas que nós chamamos de pessoas marginalizadas, porque elas estão à margem da sociedade. E aí é sempre me perguntando, quando é que Jesus renasce em meu coração? Quando é que Jesus renasce para mim? Será que Jesus está renascendo para mim quando eu
eu me encontro constantemente dentro de uma igreja, dentro do meu templo religioso, o Jesus renasce para mim quando eu estou dividindo, distribuindo um alimento, quando eu estou visitando um doente, quando eu estou levando esperança a muitos, né? A muitas pessoas desesperançosas, quando eu estou repartindo um pouco do que eu tenho com aqueles que absolutamente nada têm, quando eu saio da minha zona de conforto e me movimento em prol de um irmão mais necessitado, porque a ideia de Jesus renascer em cada um, a gente poderia ter um entendimento mais profundo na leitura e na compreensão da passagem da mensagem do bom samaritano, da parábola do bom samaritano. Vejamos que Jesus ele utiliza alguns personagens. Ali nós temos três personagens que são personagens religiosas, né? Duas, aliás, personagens religiosas, que é o sacerdote e o levita, pessoas responsáveis pela pregação da lei, pelo ensino da lei, que viviam se gabando de serem religiosos, enfim, passaram à margem, deixando aquele irmão ali deitado, sofrendo porque ele sofrera um atentado, e utiliza uma figura que era detestada naquela época, que era o samaritano. Os judeus não gostavam do samaritano. Então, o samaritano é que, sem perguntar nome, sem identidade, sem se preocupar com a etnia, sem se preocupar com a condição social, sem se preocupar com absolutamente nada, se movimenta, sai, deixa aquela tranquilidade que ele estava, né, que ele estava descendo e estava indo para algum determinado local, ele sai daquela sua tranquilidade, daquela sua obrigatoriedade e se dirige ao irmão ali deitado, acolhe aquele irmão, socorre aquele irmão, leva a um determinado local e ali paga para que cuidem dele, né? Ainda deixando claro que se aquela pessoa que estava ali responsável por cuidar deles gastasse mais um dinheiro que não poderia se preocupar, porque ele voltaria e compensaria aquelas perdas. Então, para quem Jesus realmente, em que momento Jesus realmente renasceu? Qual o coração que Jesus se fez presente? Porque ali ele está falando da caridade. Então, ele nos deixa claro, né, que sempre que nós fizermos algo ao irmão mais necessitado, ao irmão mais em situação delicada, ao irmão doente, ao irmão preso, ao irmão que passando frio, nós estamos fazendo a Ele próprio. Nós estamos fazendo a Jesus. Então, nós espíritas, a gente tem que ter essa visão. Porque quando Kardec traz para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, que é o nosso objetivo, a gente vai alcançar essa perfeição, claro, isso não vai ocorrer da noite para o dia, isso não vai ocorrer no estalar de dedos, isso não é um processo fácil, né? Porque é algo cíclico, é algo que a gente vai adquirindo ao longo das nossas jornadas evolutivas, a perfeição. Mas é o fim de todos nós, de todos os espíritos, tanto aqueles que se encontram aqui ou em outros planetas encarnados, quanto nossos irmãos desencarnados. O objetivo é a perfeição. Então, Jesus deixa claro, né? Ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E Kardec, então, naquele capítulo, ele vai falar dos bons espíritas. E ele faz uma comparação. Ele diz claramente que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são as mesmas pessoas, deixando entrever que há o falso espírita e o falso cristão. Depois o falso espírita ele vai falar daqueles espíritas imperfeitos, os espíritas exaltados, né? Acho interessante, o Divaldo Franco nos apresenta os frequentadores de templos espíritas. Então, mas ainda não.
são cristãos. Nós somos, aí eu vou ficar com o Divaldo, frequentadores de templos espíritas. A gente vai à casa espírita, ouvimos palestras, tomamos passe, tomamos a água fluidificada, participamos de várias reuniões, de atividades específicas, porém, a gente não consegue trabalhar em nós mesmos esse renascimento do Cristo, porque não é uma coisa fácil, né? Ou seja, a gente fica frequentando instituições religiosas, mas a gente não consegue fazer com que a mensagem do Cristo ela adentre dentro de nós. A gente não consegue deixar o Cristo renascer dentro de nós para fazer um trabalho interno, modificando as nossas estruturas internas, para que dessa forma, modificados internamente, a gente passe a agir como um cristão deve agir. Pegando o Evangelho, como nos ensina Francisco de Assis, e usar palavras quando se fizer necessário. Olha que interessante. Francisco de Assis, pregue sempre o Evangelho. Se necessário for, utilize palavras, né? E nós temos vários exemplos de seres em que Jesus renasceu. E quando Jesus renasce nessas pessoas, a gente, né, a história mostra a forma como esses seres passaram a agir. A gente tem Paulo de Tarso, olha só, aquele doutor da lei, implacável, violento, agressivo, dono de um poder, de uma empáfia, se colocando acima do bem e do mal, inteligentíssimo. E quando Jesus renasce para ele, quem foi Paulo de Tarso? O baluarte do cristianismo, né? A gente vai ver em Paulo Estevão, Emmanuel relatando a história dele, até onde ele chegou, fundo do poço, onde não tinha mais como cair para ascender às alturas da espiritualidade. Olha o renascimento profundo do Cristo. Então Cristo aguarda esse renascimento em nós. Cristo espera que nós deixemos de ficarmos somente dentro de igrejas, né? Porque nós sabemos, aí já vamos ver em Atos, né, que Deus, conforme nos fala Lucas, que Deus não habita em construções feitas pelos homens, porque como diz Deus é tudo, Deus é, né? Tudo. Então Deus não habita em construções feitas pelos homens, porque Deus habita em todo e qualquer lugar. Sim, é Jesus. E para eu encontrar Jesus, fazê-lo renascer dentro de mim, eu não preciso estar necessariamente dentro de uma igreja, dentro de um templo religioso. Jesus vai renascer, como eu disse, quando eu estiver nesse contato profundo, nessa doação, nesse processo de me colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de fazer verdadeiramente ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim, de sair da minha zona de conforto e me movimentar em busca de auxiliar a necessidade daquele outro, né? Porque aí a gente sabe que não é fácil. Sair de zona de conforto é algo que, né, é meio complicado, é um pouco complicado. Mas é por isso é que eu disse que, acho que eu não disse, mas vou dizer agora, que as bem-aventuranças deixadas pelo Cristo, elas nos levam, elas têm muito mais desafios do que consolo, né? A gente fala assim, o Espiritismo, ele veio consolar os aflitos, porém veio afligir os confortados. Olha só a responsabilidade que nós espíritas temos. Então, sim, nada contra essas reuniões de família, isso é, né, é bacana, porque
Isso é um momento que nós temos de estreitamento desses laços afetivos, sim. Mas com certeza, se a gente tivesse essa capacidade, essa condição de estarmos, né, podemos levar toda a família para um local aonde os nossos irmãos precisam e necessitam de uma de um acolhimento, né, de um afeto, de um carinho, de uma palavra amiga, de um ouvido amigo, porque muitos desses irmãos não têm com quem conversar, né, gostariam de falar, enfim. É ali que, com certeza, nesse ambiente, é que Jesus ele renasce com aquela luz resplandecente. Tá bom, meus irmãos? Então, que esse Cristo de Deus renasça em cada coração diuturnamente, que Ele possa abençoar cada um e a cada uma que nos ouviram nesses instantes, que tenham todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de muitas e muitas realizações. Obrigado e fiquem com Deus.